Roma Antiga, Império, professora Ieda Avênia. Introdução. O Império Romano foi a herança de uma expansão territorial que durou muitos séculos. Roma entrou em vários conflitos, dominou ou fez alianças com povos vizinhos, expandindo-se primeiro em direção ao Lácio e depois à Itália Central, Meridional e Setentrional. Os conquistados recebiam um tratamento muito diversificado, segundo sua posição em relação ao poder romano. Os que se aliassem recebiam direitos totais ou parciais de cidadania, enquanto os derrotados que não cedessem eram subjugados. Povos inteiros eram vendidos como escravos ou submetidos a tratados muito desiguais. Tais tratados, foedera, faziam chegar a Roma muitas riquezas na forma de escravos, impostos e tributos. Cronologia do Império Romano: 753 a.C., segundo a tradição, a data da fundação da cidade de Roma. Séculos 8 a 5, período monárquico de Roma. Séculos 4 a 1 a.C., a República Romana. De 27 a.C., início do Império sob o comando de Otávio Augusto. 476 d.C., data apontada para o final do Império Romano do Ocidente. Nessa imagem temos uma breve cronologia assinalando alguns fatos importantes para compreender a história e formação do Império Romano. Século 8 a.C., fundação da cidade de Roma. 616 a.C., início do reinado dos etruscos. 509 a.C., expulsão dos etruscos e início da República. 73 a.C., rebelião dos escravos liderados por Espartacos. 48 a.C., Júlio César derrota Pompeu. 44 a.C., César é morto. 31 a.C., Otávio derrota Marco Antônio. 64 depois de Cristo, incêndios de Roma por Nero, o imperador. 313 depois de Cristo, o imperador Constantino ordena o fim do ataque aos cristãos. 252 depois de Cristo, início dos ataques dos bárbaros. 395, divisão entre o Império Romano do Ocidente e Oriente. 476, invasões bárbaras que destroem o Império. Como explicar o sucesso dessa conquista? Roma, talvez por ter se originado de uma união de povos, parecia saber conviver com as diferenças e adotava soluções engenhosas para evitar a oposição e cooptar possíveis inimigos. Incluía os membros das elites dos povos aliados na órbita romana, com a concessão da cidadania. Assim, havia povos que se aliavam aos romanos, tornavam-se seus amigos, enquanto outros lutavam e, ao perderem, eram submetidos ao jugo romano. Na prática, a aliança com Roma significava o fornecimento de forças militares às chamadas tropas auxiliares. A aceitação da hegemonia política romana permitia-se em um grau variável também de integração com o Estado romano. Os que se opunham eram massacrados ou escravizados, e suas terras eram tomadas e divididas entre os romanos e seus aliados. Com o intuito de prevenir revoltas, Roma construiu estradas por toda a Itália, o que permitia o deslocamento rápido das tropas, e fundou numerosas colônias sobre o território dos povos aliados, além de garantir com sua rede de estradas a comunicação entre a urbes e suas províncias. Império Romano. Desde o período republicano, então, Roma dera início à sua expansão territorial, em primeiro lugar na Península Itálica. Nos séculos 3 a 2 a.C., após 3 guerras contra os cartagineses, motivadas pela rivalidade entre os dois povos em relação ao comércio e à navegação no Mediterrâneo, Roma conquistou a Sicília, o norte da África, a Península Ibérica e os reinos helenísticos. No século I a.C., foram conquistados os territórios da Ásia Menor, o Egito e a Gália. O alcance geográfico do domínio romano ainda hoje chama a atenção, pois nunca houve antes ou depois império territorial de tão grande e integrado como o romano. Por meio desse mapa, conseguimos verificar as conquistas expansionistas do Império Romano do século II ao século I a.C. Observando o enorme espaço geográfico que o domínio romano alcançou em seu apogeu no século II depois de Cristo, percebemos que muitos povos diferentes foram englobados no Império. Hebreus no Oriente Médio, bretões na atual Inglaterra, gauleses, habitantes das Gálias, que correspondem ao território da França,
os egípcios, os gregos e muitos outros povos. Alguns desses povos foram submetidos aos romanos, enquanto outros eram incorporados, devendo apenas pagar tributos. Manutenção da unidade territorial. A questão da manutenção da unidade territorial do governo e a administração eram das mais difíceis, principalmente nas regiões mais afastadas, a milhares de quilômetros. Era necessário construir e manter estradas para que o exército e os funcionários alcançassem os lugares mais distantes e para que os impostos pagos chegassem a Roma. Mesmo com todas as dificuldades de transporte e comunicação da época, o Império se manteve unido por um período bastante longo. Para controlar tantos povos diferentes, dominar tão grande território, cobrar impostos, reprimir revoltas e guardar fronteiras, os romanos contavam com armas, navios, escravos e centenas de funcionários. Contudo, uma imensa população de até 50 milhões de habitantes deste território, a estimativa para o exército era de apenas no máximo 390 mil homens, e a burocracia imperial também nunca foi muito grande, o que demonstra a importância das elites locais para a manutenção do império. Meios de integração dos povos dominados. Exército, bem organizado e disciplinado, ficava a garantir a segurança nos territórios conquistados. Pax Romana conseguida pela força das armas. Língua, latim tornou-se a língua oficial do império. Leis são aplicadas a todo o império, concessão do direito de cidadania a todos os habitantes do império. Administração, divisão do império em províncias para um melhor governo. Rede de estradas, todos os caminhos vão dar em Roma, para facilitar as deslocações de soldados, comerciantes e funcionários. Urbanismo, todas as cidades do império eram traçadas segundo o mesmo modelo. Praça central, fórum, a partir do qual se desenvolvia a cidade. Construção de obras públicas, teatros, templos, termas, fóruns, sistemas de saneamento básico. Concessão de cidadania a todos os homens livres do império, todos são cidadãos romanos. Administração. A capacidade administrativa dos romanos em seu império deve ser lembrada com destaque. Nos primeiros séculos ainda da Itália, os romanos estabeleciam tratados com diversos povos e assentavam cidadãos romanos em colônias. Quando, a partir do final do século III, conquistaram terras fora da Itália, criaram suas províncias. Cada província tinha uma capital, onde o governador era assistido também por um conselho provincial, formado pela elite local e funcionários. Na base estavam as cidades, cada um com grande autonomia na gestão de seus assuntos, com constituição própria, câmaras municipais, ordo decurionum e magistrados locais, Dumvirus. Consequências da expansão. A Urbis teve de se deparar com novos problemas, especialmente vinculados, por um lado, à manutenção desse império e por outras questões trazidas por seu próprio enriquecimento. A sociedade romana começou a se transformar rapidamente. As guerras passaram a produzir grandes lucros, em especial por meio da captura e venda de inimigos como escravos, que passaram a ser utilizados como mão de obra em larga escala nas vilas, as propriedades rurais aristocráticas, que passaram a produzir produtos, especialmente vinho e azeite, em escala industrial, e nos latifúndia, nome latino para as imensas propriedades fundiárias que foram criados após as conquistas romanas, estabelecidas especialmente na Sicília, uma região propícia para o cultivo em larga escala de trigo.